Boa tarde, alunos. Tudo bom? Estamos aqui em mais uma aula de Química. Né? Vamos trabalhar hoje sobre o tema de reações químicas, né? Um tema que é desenvolvido no primeiro ano, mas também pode ser, ele é recorrente, sempre trabalhado de outras formas, com outras perspectivas, ele vai fazer parte, né, como pré-requisito para outros conteúdos no segundo ano, no terceiro ano, né? Também sempre tem alguma questão que está caindo no Enem relacionada diretamente ou indiretamente com cinética química, com balanceamento ou processos químicos, reações, né? Enfim, é um tema bem importante, que é do primeiro ano, mas que sempre vem aparecendo em quase todos os principais conteúdos do ensino médio, porque ele é um conteúdo de base, né, da química, um conteúdo de química geral, e que ele vai fazer parte como pré-requisito para outros, né, vários conteúdos que tem na química, seja química geral, química físico-química ou química orgânica, seja, né, cada uma dessas áreas, né, que são desenvolvidas no primeiro, segundo ou terceiro ano, né, do ensino médio. Então, bom, para falar de reações químicas, primeiro temos que lembrar algumas coisas que já foram explicadas anteriormente, caso foram explicadas aos alunos, que é sobre fenômenos, né, físicos ou fenômenos químicos. Né? Os fenômenos físicos e químicos, eles são diferentes. O fenômeno físico, ele é um fenômeno que não altera a natureza, não altera a matéria. Por exemplo, se a pessoa recortar um pedaço de papel, ela está diminuindo o papel de tamanho, mas não está alterando a natureza ali do papel, da celulose que tem no papel. Continua sendo papel, apenas com tamanho menor. Mesmo se a pessoa for cortando várias vezes, diminuirá o tamanho, mas não vai alterar o material que é a celulose, que é o papel. Continuará sendo papel. Mas a partir do momento que, se nós queimarmos esse papel, acendemos uma chama, queimarmos ele, né, neste momento aí teremos um processo químico, né, um fenômeno químico. Neste caso, o papel ele sofrerá uma transformação. Ele não será apenas, terá um tamanho diminuído ali, mas sim a sua natureza será alterada. A matéria que compõe ali o papel, a celulose, vai se transformar em gás carbônico, né? Gás carbônico e água. Vai ser uma reação de combustão, uma reação de queima. Né? O papel ele sofrerá uma reação de queima. Se transformará em outro material, em outros materiais. Né? Que é uma característica das transformações químicas, que é a transformação da matéria. A matéria se transforma. Ela inicia de um jeito e termina, ao final do processo, de outra forma. Aí tem algumas evidências que podem nos indicar que é uma reação química, que é uma reação que é liberada, quando tem uma reação de combustão, de queima, né, vai liberar gases, né, vai mudar a coloração. Também tem uma reação de oxidação, quando um pedaço de metal, um ferro, por exemplo, ele entra em contato com ar, né, com a água do ambiente, depois de algum tempo, esse ferro começa a oxidar, ele vai sofrer o processo de oxidação, que é um tema que também vamos desenvolver, tema muito interessante e importante da química. Também vamos desenvolver esse processo de oxidação e redução, né, em outras aulas. Então, processo também de oxidação é um exemplo de reação química, uma evidência que vai nos indicar que está ocorrendo uma reação química. A oxidação, a fermentação, liberação de gases, mudança de cor. Então, são sinais que vão nos indicar que
uma reação química está ocorrendo. Aqui tem outros, né, aqui tem os fatores que indicam que pode estar ocorrendo uma reação química, mudança de cor, um borbulhamento, odor, liberação de luz, calor, né, se for uma reação de queima, de combustão. Enfim, fechando esse conceito, reações químicas, elas transformam a matéria. A matéria, ela inicia de uma forma e, ao final, ela se transforma em outro material, diferente do material inicial. Nesta aula, nós vamos estar vendo esse conceito de reações químicas, essas evidências de como detectar que está ocorrendo uma reação química. E vamos ver os tipos de reações químicas também. Né? Então, vamos dando continuidade. Então, uma reação química sempre temos os reagentes do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo, os reagentes, que vão reagir entre si, formar os produtos. Os reagentes se juntam ou se separam, nós vamos ver com os tipos de reações, eles podem, né, tem vários tipos de reações, no caso aqui vamos ilustrar as 4 principais, que a partir delas vão surgir outros mecanismos, mas essas são as 4 principais reações, né, que são desenvolvidas na química geral, né, 4 principais mecanismos, né, de como que ocorrem. Então, sempre a reação química, ela parte o quê? Dos reagentes, vão se juntar, vão se separar, mas vão reagir entre si para formar os produtos ao final, tá? Vão formar o produto final. Então, sempre reagente, aí, antes da setinha, tá? Formando produto final, formando os produtos ao final, tá? Aqui temos um exemplo de uma reação, né, que tem a NaOH, a soda cáustica, NaOH, e o HCl, que é um ácido. Também outro tema que vamos desenvolver, né, questão de ácido, base, um tema importantíssimo também da química primeiro ano, da química geral. Né? Tá. Então, vamos continuando. Então, vamos entrar nos tipos de reações, né? Já vimos o conceito de fenômeno químico, uma diferença entre fenômeno químico e físico, as evidências das reações, o conceito de que é uma reação química, quando está ocorrendo. Vamos agora continuando com os tipos de reações, 4 tipos de reações, tá? Adição, decomposição, simples troca e dupla troca. A adição ou síntese, tá? Síntese ou adição. Vamos usar o termo, então, adição, pode ser utilizado para facilitar esse momento inicial de estudo para os alunos, mas depois, com o passar do tempo, vocês já vão se acostumando com outras nomenclaturas também. A adição é sempre quando, por exemplo, aqui tem uma reação aqui, enxofre e ferro. Sempre que ocorre uma junção dos materiais, quando ocorre uma união desses materiais, temos uma reação de adição, que ferro e o enxofre se juntam, vão se conectar aqui, vão se juntar em um só, formando uma única substância, um único material. Então, as substâncias se juntam para formar um único material. Ocorre, nesse caso, uma adição. As substâncias se adicionaram. Aqui o enxofre e o ferro, formando aqui o sulfeto de ferro, que é um exemplo de uma reação de adição. Aqui tem outro também, formação do gás carbônico, do CO2, a partir do carbono do oxigênio. Também se juntam para formar um único material, uma única substância. Né? Aqui, né, estamos analisando, tem 2 substâncias simples, uma substância simples aqui, uma substância simples, formando uma substância composta. Que no caso, então, 2 substâncias simples porque tem um único
um único elemento, tá? Um único elemento, ó. O enxofre apenas e o ferro apenas. Um único elemento. E substância composta, porque tem dois. Tem o ferro e tem o enxofre. Da mesma forma aqui. Duas substâncias simples formando uma substância composta. Que é composta por mais de um elemento químico. Tem dois tipos aqui neste caso. O carbono e o oxigênio. Então, temos a adição, temos a decomposição, que é o inverso da adição. Se na adição ocorre uma soma, uma junção dos materiais, se juntam, se conectam. Na decomposição ocorre uma separação, ocorre uma desconexão, né? Aqui, por exemplo, uma substância composta aqui, porque tem dois tipos de elementos, tem a prata e o bromo, formando, ocorre uma quebra aqui, né, uma ruptura, uma separação, então formando as duas substâncias separadas, tá? Um exemplo de uma reação de decomposição, tá? Ou análise, porque para analisarmos algo temos que separar para poder analisar separadamente, ok? E aqui também a reação da decomposição da água, né, a água formando, né, o hidrogênio e o oxigênio. Esses termos que eu estou mencionando de substâncias simples compostas também já foram explicados anteriormente, né? E como a química, todos os conceitos, os temas, eles sempre estão conectados, então sempre vamos estar lembrando temas passados, temas anteriores, de outros conteúdos, de outras turmas, por exemplo, algo do primeiro ano também vai ser utilizado bastante no segundo ano ou no terceiro ano, coisas do primeiro ano também serão bem utilizadas no terceiro ano, do segundo ano também no terceiro ano, enfim. A química sempre é uma continuidade, sempre os conteúdos sempre estão se conectando, eles não estão isolados, eles sempre estão conectados, sempre tem alguma relação, sempre tem algum tema que vai estar ligado a outros temas. Então, né, não tem um conteúdo isolado na química, quase todos estão conectados de alguma forma, direta ou indiretamente. Então, o terceiro tipo de reação é o deslocamento, tá? Vai ter um deslocamento, vai se deslocar, uma reação de simples troca. Simples troca, o deslocamento, tá? Então, já vimos adição, decomposição, agora simples troca. Simples troca é sempre quando é uma reação aqui com uma substância simples, que é aqui, ó, só o ferro, o único material, tá? O único elemento químico. E uma substância composta. Então, quando for uma substância simples e uma substância composta, é composta porque tem tem três tipos de elemento. Tem o cobre, o enxofre e o oxigênio. Sempre que for uma reação entre uma substância simples e uma composta, temos uma reação de simples troca. Vai apenas trocar. O ferro vai ficar nessa posição aqui do cobre e o cobre vai para a posição do ferro, tá? O ferro vai se juntar aqui com SO4, com sulfato, aqui, ó, formar sulfato de ferro, e o cobre fica sozinho, tá? Lá fora. Aqui um outro exemplo, agora ferro com ácido clorídrico, também da mesma forma, o ferro vai substituir aqui o H, tá? O H vai lá para fora, fica lá fora, e o ferro vai fazer parte do sistema aqui, tá? Formando essa união aqui entre cloro e ferro. Tá? E o nosso tema, reações químicas, o último item, né, do nosso tema geral é a reação de substituição, ou dupla troca. Agora, se simples troca é apenas uma troca de uma substância simples, entre uma substância simples e uma composta, agora, dupla troca são duas substâncias compostas mesmo, tá?
Na simples troca é uma simples e uma composta. Na dupla troca, duas substâncias compostas. Agora, da mesma forma, ocorre uma substituição, uma troca. Ocorre uma troca aqui entre esses elementos que estão aqui à esquerda. Por exemplo, aqui o Na o sódio vai para a posição do Ag, vai para a posição da prata, né? A prata vem para a posição do Na, do sódio, né? Se junta com o cloro, formando cloreto de prata, e o Na vem para a posição da prata, se juntando com NO3, com nitrato, e formando NaNO3, nitrato de sódio. Apenas uma troca aqui entre os cátions, né, entre os íons. Esses íons aqui iniciais, elementos aqui iniciais, são os cátions, tá? O Na é positivo, é um cátion, e o Ag também é positivo. Apenas uma troca, uma dupla troca entre eles. Da mesma forma aqui, esse exemplo aqui embaixo, esse segundo exemplo aqui, tem outra troca aqui, o ferro substituindo o hidrogênio aqui, tá? Então, o ferro vai substituir o hidrogênio, né, vai se juntar com cloro, né, cloro e o ferro juntos, e o hidrogênio vai para o lugar do ferro e vai, né, formar aqui o sulfeto de hidrogênio. Se for na forma gasosa, sulfeto de hidrogênio, né? Se for na forma, se estiver ligado, né, à água, ácido clorídrico, tá? Ácido clorídrico não, ácido sulfídrico, se estiver ligado à água, tá? Porque é um enxofre. Ácido clorídrico é esse, que é o HCl, tá? Então, dupla troca, sempre quando tivermos duas substâncias compostas, então teremos uma reação de dupla troca. Então é isso, pessoal. Nessa aula de hoje, finalizamos o tema de reações químicas e vamos dar continuidade, né, a outros temas ligados a reações químicas, né, nas próximas aulas. Vejo você nas próximas aulas. Muito obrigado. Fiquem em casa, né, não se disperse nas ruas se não tiver necessidade. Fique em casa estudando com a sua família, descansando. Só saia se for essencial, se for necessário mesmo. Então, bons estudos para vocês. Até a próxima. Então, até a próxima. Tchau.